E o pastor André me pediu para que eu pudesse compartilhar uma reflexão com os queridos. E o nome que eu dei a essa reflexão de hoje é justamente esse nome: o poder de um bom encontro. Então eu quero convidá-la para que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 21 até versículo 34. Você que porventura esteja nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo novamente. E você também é convidado a acompanhar essa leitura, seja pela sua Bíblia ou seja pelo seu celular. Gostaria de saber se aqui todos já se encontraram. Eu vou repetir, Mateus capítulo 5, nós leremos dos versículos 21 até o versículo 34. Desculpe, Marcos, desculpe. Vamos lá? Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, Jesus, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que ela viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente puder tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Em algumas versões diz virtudes. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntastes: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Amém. Vamos orar? Senhor, a sua palavra é maravilhosa. A tua palavra, como nós sempre dizemos, e ela mesma diz, é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. E mais do que falar aos nossos corações, ela é poderosa para transformar a vida de cada um que se chegue até a sua palavra e que se coloque diante de ti em tua presença com uma disposição de transformação. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua graça. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, que essa graça maravilhosa continue nos acompanhando, para que, Senhor, nosso Deus, este momento seja um momento agradável ao Senhor e que seja um momento transformador, ó Pai, em nossas vidas. Fale aos nossos corações conforme o teu querer e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. O poder de um bom encontro. Você já teve um encontro? Bons encontros são gostosos de ter, não é verdade? Sabe aqueles encontros que marcam? Aqueles encontros que deixam saudades e um desejo enorme de tê-los novamente? Este é um bom encontro. Encontros com um amigo
que faz tempo que você não vê, um encontro constante com uma pessoa amada, um encontro repentino que muda o seu dia ou o curso do momento especial de sua vida. Encontros que geram transformação pessoal. Aquele encontro agendado, encontro com outro, encontro com você mesmo, verdade. Encontro consigo mesmo, promovendo o autoconhecimento, mudanças significativas a partir deste ato de coragem e uma disposição em caminhar, melhorando aquilo que pode ser lapidado. Enfim, vamos falar de encontros. Encontros que através desses vão moldando quem somos e quem podemos ser. Há quem diga, por exemplo, que ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos através dos encontros. Nós nos transformamos através dos encontros. Somos moldados e na nossa narrativa nós podemos pensar e refletir sobre diversos encontros que já tivemos e encontros que por vezes temos. E por falar em encontros, sabemos que temos diversos relatos bíblicos nos nossos evangelhos, nos nossos livros do evangelho, onde são relatados de fato vários encontros, e encontros com o nosso querido Mestre Jesus. E nenhum destes encontros, a situação, ela permaneceu a mesma. Ela permaneceu inerte. Não é verdade? Eu costumo dizer que todo encontro com Jesus, todo o ser que tem o privilégio de se encontrar com Jesus, a vida dele jamais será a mesma. Então, encontros que promovem em nós mudanças e transformações. Pois nesses encontros, a presença de Jesus, ela se revela, ou ela se revelou ao longo do tempo como um agente de transformação de vida. Afinal, sabemos que a partir desses encontros, muitas histórias foram mudadas. E não somente foram mudadas, mas as histórias, através do encontro com Jesus, elas são ressignificadas, elas são mudadas, elas são transformadas. Nós podemos dizer sim, que a cada dia nós temos o privilégio, na presença de Deus, de sermos transformados, de sermos mais parecidos com esse Jesus. E a partir daí, expressarmos, através das nossas ações e das nossas atitudes, esse amor que nós temos por Jesus e principalmente o amor que Ele tem para conosco. Em muitos desses encontros, Jesus, ele materializa o poder da transformação de Deus, trazendo cura, libertação, salvação, para que nós possamos experimentar a beleza da encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Foi assim, com a experiência do encontro de Jesus com os seus discípulos. Afinal, homens, discípulos, que foram considerados simples, tiveram suas narrativas transformadas pela presença de Jesus em seus caminhos. Basta lembrarmos, por exemplo, do início do trabalho de Jesus na Galileia, quando ele se encontra com Simão e seu irmão André, fazendo um convite a eles para serem pescadores de homens. Se lembram dessa passagem? Um outro encontro, ou logo na sequência deste encontro, Jesus, ele se depara com outros discípulos, ou potenciais discípulos, Pedro, Tiago e André. E nesse encontro, há a cura da sogra de Pedro. E nessa narrativa que acabamos de ler, de Marcos,
Jesus se depara com a história de duas pessoas, duas personas, e revelam duas realidades bem distintas, realidades diferentes. A história de Jairo, por exemplo, é uma dessas pessoas, onde a sua filha está doente. E a narrativa de uma mulher, que é uma outra pessoa, que não é nomeada, e, portanto, a sua identidade é ofuscada pela doença, como nós lemos, não somente, meus queridos, pela doença física, pois ela tinha uma hemorragia, já tinha 12 anos, mas pela doença de uma sociedade marcada pelas diferenças sociais, uma sociedade marcada pelo preconceito e pela falta de reconhecimento da importância da mulher na sociedade. A narrativa que acabamos de ler nos revela detalhes em suas entrelinhas. Essa narrativa nos ensina e nos revela o poder transformador de Deus na vida de todo o ser humano, que busca e encontra, nesses encontros, o Senhor Jesus. E a real razão do desenvolvimento de uma espiritualidade viva, capaz de mudar o curso da vida de qualquer pessoa. Então vamos ao texto. Feito esse pano de fundo, nós vamos ao texto agora. A história começa com Jesus chegando de um barco do lado oeste, e como de costume se deparando com uma grande multidão. Era natural, nós sabemos disso nas histórias. Era muito comum, quando Jesus estava chegando num lugar, a multidão, ela estava ali aguardando Jesus, justamente pelos feitos de Jesus, justamente por aquilo que Jesus estava fazendo no meio da sociedade e no meio do povo. Então Jesus, ele chega e ele se depara com uma grande multidão. E logo, como nós lemos, um homem chamado Jairo, chefe de uma sinagoga, portanto ele tinha um importante papel na sociedade, ele tinha um importante papel ali onde ele morava. Esse homem Jairo, ele se depara com Jesus, ou ele vai até Jesus, conforme nós lemos, e se joga literalmente aos pés de Jesus. Um homem rico, de status social, com família constituída, amigos e outros privilégios que o habilitava a celebrar a vida. Esse homem, ele tinha todas as razões e os motivos para celebrar a vida. Conforme eu disse, ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, tinha trabalho e tinha família, ao contrário da mulher. Mas Jairo se depara com uma situação iminente e preocupante, porque a sua filha, ela estava doente. E por esse motivo, ele vai até Jesus e se prostra para rogar que Jesus vá até a sua filha para impor as mãos e levar a cura a ela. Por um outro lado, ou em paralelo dessa narrativa, nós temos uma outra situação ocorrendo de imediato. Uma outra personagem, uma mulher não nomeada, mas também com suas questões. E aí, como eu disse, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher não nomeada, uma mulher que estava enfrentando um fluxo de sangue, uma doença, uma hemorragia durante 12 anos, mas mais do que isso, uma mulher que enfrentava uma resistência da sociedade em acolhê-la, em aceitá-la, em ajudá-la. E essa mulher, com uma atitude corajosa, ela vai até Jesus. E quando ela chega até Jesus, ela consegue tocar no Mestre Jesus. E o relato diz que ela fora curada.
E é engraçado porque nesse processo, os discípulos e a multidão se deparam com essa situação inusitada, e os discípulos, eles, de alguma forma, representando também uma resistência da sociedade, porque por vezes nós como igreja, inconscientemente ou não, também por vezes resistimos a algumas questões que a sociedade busca em nós como igreja. E os discípulos dizem: Jesus, ninguém te tocou, não tem, é impossível descobrir aqui quem te tocou. Portanto, essa mulher não nomeada se apresenta diante dessa narrativa para buscar em Jesus algo que pudesse transformar a sua vida, a sua história, a sua singularidade. Algo que pudesse ir ao encontro à sua necessidade. E graças a Deus, ela encontra no Senhor Jesus o poder de um belo encontro. Ela ouve falar de Jesus, ela vai ao encontro dele, enfrenta essa multidão e alcança a sua cura. Aqui, meus queridos, é interessante observarmos os contrastes, as entrelinhas e os contrastes implícitos nessa narrativa. Como já dito, temos personagens com histórias bem diferentes, bem distintas, mas independentemente delas, podemos ver a manifestação do poder transformador de Jesus frente aos encontros que todo ser humano pode ter com esse Jesus maravilhoso. E quais são esses contrastes? Jairo, homem de status, como já foi dito, nomeado, possui papel na sociedade, tem família, casado, vida social, mas está sofrendo porque ele não quer, como nenhum de nós que somos pais, perder a sua filha. E publicamente ele vai até Jesus. Mas por outro lado, nós temos a mulher que não possui nada, ela não é nomeada, ela não pode desfrutar de uma vida social por conta da sua doença, ela é sozinha, excluída pela sociedade por conta dessa hemorragia. E é interessante dizer, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, toda mulher que passava o período normal de um ciclo menstrual era considerada impura. Ela era considerada uma pessoa impura, portanto, excluída da sociedade. Mas se a gente tem essas disparidades e essas diferenças, nós temos também algumas questões que são similares aos dois personagens. Primeiro, ambos estão tristes diante da situação que os acomete. Os dois clamam por salvação. E nas duas narrativas, coincidentemente, e não é, mas nas duas narrativas, nós temos o número 12 presente. A mulher que sofria por 12 anos com a doença e por essa razão estava socialmente morta, não podia se casar, por exemplo, ou ter filhos. E a menina também se encontrava em uma situação de morte. Não só pela doença, mas socialmente falando também. Uma vez que naquele tempo, com a chegada da puberdade, uma menina com 12 anos começava a se apresentar à sociedade. Então percebam que as duas mulheres, elas estão enfrentando uma situação bem similar. Nos dois casos, eles recebem uma outra similaridade. Eles recebem a restauração de Jesus, encontram vida e, portanto, serão capazes ou estarão habilitados em
celebrar e viver a vida. Sendo assim, o que nós podemos aprender diante desses contrastes, diante desses paralelos e diante das similaridades? O que nós podemos aprender? Eu levantei aqui alguns pontos para compartilhar com vocês. O primeiro deles, a importância de se levantar e irmos até Jesus, mesmo diante dos obstáculos que se apresentam nas nossas vidas. Eu vou repetir, a importância de nos levantarmos e irmos até Jesus, mesmo diante dos obstáculos que se apresentam em nossas vidas. Tem momentos que nós desejamos, ansiamos, ou nós estamos passando por uma situação delicada, seja uma situação de doença, seja uma situação de escassez, seja lá qual ela for. Mas é importante nesses momentos nós exercermos a nossa fé, a nossa espiritualidade, nós nos colocarmos diante de Jesus, nós nos apresentarmos diante do nosso Deus e levantarmos o nosso clamor, a nossa voz, colocarmos os nossos corações diante dele, para que ele possa nos conduzir diante dessas situações. Portanto, diante dos obstáculos que se apresentam diante de nós, nós precisamos pedir a ajuda do nosso Deus para que nós nos coloquemos em pé, para que Ele nos ajude a permanecer em pé, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos obstáculos que se apresentam diante de nós. Porque essa mulher e este homem chamado Jairo, independentemente da situação, independentemente da condição que eles estavam, eles se levantaram e eles foram até Jesus. E isso é importante, porque muitas vezes nós ficamos numa posição cômoda ou ficamos numa posição inerte. E é importante nós movimentarmos. É importante que nós estejamos trabalhando, esperançando em Deus, para que Ele possa vir em nosso socorro. Então, uma coisa que eu aprendo nesse texto é justamente isso, que Jesus, Ele está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas, como Ele mesmo disse, quando Ele estava com os seus discípulos e já havia ressuscitado. Mas é importante que a gente não tenha só essa consciência, é importante materializar essa consciência. Portanto, meus queridos, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos nossos anseios, diante dos nossos sonhos, diante das expectativas que construímos, diante da construção da nossa história, é importante que a gente se apresente constantemente ao nosso Deus, pedindo para que Ele esteja conosco, pedindo para que Ele nos ajude a desenvolver uma fé que seja ativa, a fé que seja proativa. Portanto, eu aprendo também, e esse é o segundo tópico, que a fé expressa nessas narrativas, elas possuem um poder de ressignificação. A mulher, ela ouve falar de Jesus e vai ao encontro dele. Jairo, ainda que uma situação temerária, porque ele tinha um status, ele tinha uma questão social importante, mas ainda que ele estava temerário por conta disso, ele também vai até Jesus, ele deixa todas essas coisas de lado, vai até Jesus e pede o socorro do Mestre Jesus. E depois ele mesmo reconhece na fé uma chave para a mudança da história e da história dele e mudança da história da sua filha. Então, meus queridos, o exercício da fé, ele nos ajuda a ressignificar as nossas histórias. É importante que a gente tenha essa consciência. Diante das nossas histórias, diante dos nossos
das nossas construções de vida, diante daquilo que a gente vai se tornando através dos encontros. E por que não dizer também através de desencontros, diante das situações que vão nos lapidando, que vão nos mudando, que vão transformando as nossas vidas. É importante a gente reconhecer que através do exercício da fé, nós podemos ter a nossa vida ressignificada. Portanto, caso a gente tenha tido dificuldade nesse particular, já diz a palavra do Senhor que a gente pode pedir. A gente pode pedir: Senhor, aumente a nossa fé, nos ajude, Senhor, porque através da experiência da fé, eu quero ter a minha vida, eu desejo ter a minha vida ressignificada. Eu desejo ver, Senhor, através do exercício da fé que o Senhor me dá, eu desejo ver transformação, seja na minha vida, seja na minha vida da minha família, seja na vida dos meus filhos, seja em relação ao meu trabalho, aos meus estudos, ou qualquer outra questão da vida ordinária. Senhor, através do exercício da fé que o Senhor me dá, eu quero ver ressignificação, quero ver vidas transformadas, eu quero ver a minha própria vida sendo transformada, quero ver a lapidação do Senhor. E nesse particular, ontem nós tivemos a reunião de líderes, como eu mencionei, e hoje também nós falamos sobre ação social, sobre algumas ações que nós temos tido como comunidade e que vem gerando transformações, vem gerando mudanças de vida. Portanto, no exercício da fé, nós podemos ser transformados para que a gente também possa ser agente de transformação aonde quer que o Senhor nos mandar. Como, por exemplo, no projeto ID, aonde uma vez por mês tem pessoas aqui dedicadas para que isso possa acontecer e para que pessoas em condição de rua possam receber uma palavra de esperança. E isso só pode acontecer porque algumas pessoas têm se colocado no exercício da experiência da fé, porque acreditam que pode, através da fé que tem em Jesus, levar essa vida de Jesus para outros. E outros projetos nascendo também, como o que a Adriana pôde trazer hoje pela manhã com as profissionais do sexo. E também tem um trabalho se iniciando para que isso possa acontecer. Essas pessoas que são excluídas da sociedade, talvez que não tenham nomes, ou talvez que mudem os seus nomes, elas também podem ser alcançadas através de pessoas que se colocam à disposição e que, através da fé que vão recebendo desse Jesus, podem se levantar e se colocar como discípulos e ir até essas pessoas para levar o amor de Jesus. É assim que acontece, meus queridos. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto: Jesus muda e transforma histórias. A mulher teve a sua história transformada, socialmente falando, e também pôde ressignificar. Mas eu quero te dizer que você também pode ter a sua vida transformada. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades, quais são os anseios, quais são os seus sonhos, quais são os desejos de celebração da vida que você tem. Mas eu quero te dizer que Jesus pode transformar todas as coisas. E Jesus pode te dar todas as coisas. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele pode te dar todas as coisas de acordo com a vontade dEle, que já diz a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Não importa qual seja a nossa realidade ou o que nós estamos carregando, Jesus nos transforma através do seu poder expresso nos encontros. Muitos de nós aqui já tivemos encontros e tivemos um encontro muito especial com Jesus, mas no poder dos encontros também, não só o encontro vertical, mas esse encontro aqui, olha,
no horizontal, o encontro com a comunidade, um encontro com um amigo durante a semana, um encontro através de um abraço, um encontro através de uma ligação, através de uma mensagem, através de uma palavra de conforto. Isso gera transformação. Isso é um bom encontro. Isso é um encontro transformador. E, portanto, eu quero te dizer que uma coisa que eu aprendo também aqui é que Deus nos chama para que nós sejamos agentes de encontros, para que através dos nossos encontros, seja aqui na comunidade, seja no nosso trabalho, seja na sociedade, seja onde quer que você esteja, seja numa viagem de trabalho, seja numa viagem de férias com a sua família, os encontros promovidos, eles podem ser transformadores. Portanto, você também pode ser agente transformador através dos encontros. É preciso tocar em Jesus. A mulher diz, o texto, que ela tocou em Jesus. Portanto, uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, é preciso tocar em Jesus, pois Ele atua na singularidade, como já foi dito. E embora os discípulos tenham ficado desconfortáveis com a postura de Jesus, que queria saber, a mulher havia tocado e não empurrado. Eu acho que isso é importante também, porque às vezes nós queremos insistir com Deus de uma forma como se fôssemos mimados, ou como se Deus ele tivesse a obrigação de realizar aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos. A mulher foi até Jesus e ela foi sim com a sua expectativa, uma expectativa de ressignificação, de cura, de libertação, de salvação, mas ela tocou em Jesus, ela não empurrou, ela não exigiu, ela não fez de Jesus o seu ídolo, como foi dito há 2 semanas atrás, aqui na escola bíblica dominical. Então é importante que a gente tenha essa consciência, de que o nosso Jesus, Ele nos ama incondicionalmente, e Jesus pode sim transformar todas as situações, mas a gente canta aqui, não cantamos? Que se Jesus transforma, Ele é Deus, mas se Ele não faz, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Portanto, nós sempre vamos nos colocar diante de Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos chorar na presença de Deus, nós vamos colocar todas as nossas expectativas e desejos diante dEle. Mas nós vamos tocar e vamos pedir, Senhor, que através desse toque, o Senhor possa cumprir a sua vontade, o Senhor possa manifestar a sua presença e o Senhor possa manifestar principalmente a sua vontade, porque como já foi dito, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe, antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que nós iremos dizer. Antes mesmo de qualquer coisa que a gente venha colocar diante dEle, Ele já conhece o mais profundo dos nossos corações. Portanto, não precisa empurrar, meu querido. Apenas toque pela fé. Apenas exerça a sua espiritualidade. Apenas exerça a sua confiança e deposite a sua esperança nesse Deus, porque a esperança depositada em Deus, ela jamais será frustrada. Ela jamais será frustrada. Portanto, o último ponto que eu aprendo é justamente esse: esperança. Esperar em Deus, esperançar no nosso Deus. E quando a gente fala de esperança, não é essa espera muitas vezes que a gente fica sentado esperando as coisas cair do céu, não é verdade? Mas não é assim. É trabalho, é joelho, é oração, é realmente acordar todos os dias de manhã e sair para viver a vida.
e dizer: Senhor, eu espero em Ti, eu espero em Ti, eu confio no Senhor, e sei que o Senhor está comigo nesse dia, sei que o Senhor está comigo nessa empreitada. Você tem uma reunião importante para fazer, você tem uma decisão importante para fazer no seu trabalho, espere no Senhor, mas vai lá e faça o que você precisa fazer, peça ajuda dEle e se coloque diante dEle, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Ainda que não seja da forma como você estava esperando, mas o Senhor está contigo. Está com uma dificuldade na sua casa, se coloque diante de Deus, ore, busque ao Senhor, busque a presença do Senhor, leia a palavra de Deus e espere, mas espere de uma forma ativa, espere exercendo de fato essa confiança e essa espiritualidade em Deus. Está com uma questão na comunidade? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ter conversas necessárias, mas se coloque, se apresente com humildade, com sinceridade. Peça sabedoria a Deus para que Deus te conduza na situação que tiver da melhor forma possível, para que você tenha sabedoria no falar, que você tenha discernimento, mas trate as questões. Trate as questões. E assim nós vamos caminhando. E assim a nossa história vai sendo construída e vai sendo abençoada por esse Deus. Portanto, meus queridos, deposite a sua esperança nesse Deus maravilhoso. Sendo assim, nós podemos reafirmar que de fato é maravilhoso termos o privilégio de conhecermos o nosso Deus, de conhecermos esse Jesus maravilhoso. Eu iniciei dizendo que nós falaríamos sobre o poder de um bom encontro. Não tem encontro melhor do que o encontro com Jesus. Não tem encontro melhor do que o encontro com o nosso Deus. Mas como eu disse, o encontro horizontal, ele é valoroso também. Portanto, a minha oração, o meu desejo é que nessa dinâmica de encontros, você possa ser abençoado, você possa ser transformado, você possa ter a sua vida ressignificada e você possa ter experiências com Deus. Que você possa ter, a exemplo do que foi dito aqui a semana passada, da irmã Maria, que trouxe a sua experiência de vida, que trouxe as suas questões, mas ela pôde dizer: eu confio no Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor transformou a minha vida. Portanto, meus queridos, que a gente tenha essa consciência, porque me parece que no decorrer da vida cristã, por vezes a gente vai se esquecendo de alguns ritos, vai se esquecendo da vida de oração, vai se esquecendo da leitura da Bíblia, vai se esquecendo do valor desses encontros, vai se esquecendo de fato de exercer a espiritualidade, por vezes até de se colocar diante de Deus para que possa ser um agente sim de transformação. Me parece que às vezes a gente vai meio que vivendo no automático e a gente vai deixando de contribuir. E isso é um privilégio, como discípulos que somos, de contribuir para o reino de Deus, porque o reino de Deus já chegou, o reino está aqui, e Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de sermos os seus discípulos, para levar, através dos encontros, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra aonde outros, como o projeto ID e o projeto das meninas, né, os olhos do coração de Deus, né, para que essas pessoas e outros possam ouvir desse amor, ouvir deste encontro, o poder deste encontro e ter as suas vidas também transformadas, por que não? Amém? Que o Senhor te abençoe. E que o meu desejo é que durante essa semana você possa ter encontros relevantes, encontros que te marquem, encontros que você possa contar história para os seus filhos, para os seus netos,
para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família, que você possa ter boas lembranças desse encontro. Encontro com amigos, que é muito bom ter amigos e se encontrar com eles, mas encontros com Jesus também, porque todo dia é oportuno para nos encontrarmos com Jesus e termos um particular com esse Deus maravilhoso. Amém? Que o Senhor nos abençoe.